E aí galera, tudo bom? Aqui é Gerson do Gimbo, eu tô aqui com o professor Marconi Souza do colégio GGE e a gente tá aqui para fazer a cobertura máxima GGE e Gimbo para trazer para você as melhores dicas e o melhor preparo para você fazer um Enem aí com tranquilidade e passar no vestibular. Então, professor, antes de tudo eu queria agradecer por estar vindo aqui. Eu é que agradeço. Tá respondendo as perguntas dos alunos. Claro. Valeu mesmo. Então, professor, matemática às vezes é meio que um bicho de sete cabeças para a maioria dos alunos, né? O pessoal tem um pouco de medo. Como é que a matemática vai ser abordada no Enem? Como é que está sendo feito isso aí nessa disciplina? Assim, a prova de matemática, olá Fera, em especial o Fera GGE, assim, a prova de matemática, todos nós sabemos que ela vinha para ficar, tá? É uma prova contextualizada, é uma prova bem feita, é uma prova que mudou com o passar dos anos, tá? E assim, mudou para melhor. O aluno ele tem que se adaptar à ideia do Enem, à ideia da contextualização, dos assuntos abordados, estudar, melhorar a sua qualidade de estudo. Isso aí não é problema aqui para o Fera GGE, porque a gente está trabalhando maciçamente em sala de aula, assim, desde o primeiro ano, tal, no primeiro, segundo, terceiro, pré, vestibular, enfim. A gente está fazendo de todo o suporte para ele se dar super bem no Enem. Mas assim, o Enem ele requer, além do aluno ter o conhecimento, ele ter total atenção. Porque assim, como a prova do Enem é uma prova extensa e ele não tem esse tempo todo para ficar indo e voltando, ele passa por uma redação, ele passa por português e vai para a matemática. Então assim, ele tem que aliar o conhecimento dele a ser prático, a ler, grifar e assim, a estudar determinados assuntos que tem uma concentração maior. Assim, tem assuntos que a gente sabe que vão estar presentes. Por exemplo, né? Você me falou como funciona o Enem. Então, assim, o Enem, ele maciçamente, das 45 questões de matemática, o Fera, ele sabe que matemática básica é a concentração maior da prova do Enem. Então, por exemplo, você tem 45 questões e matemática básica gira em torno de 20 a 30 questões. É muito alto, né? Quando eu estou falando de matemática básica, eu estou falando de razão, eu estou falando de proporção, eu estou falando de regra de três, eu estou falando de análise gráfica, tá? Eu estou falando de porcentagem, de juros, médias, enfim. Então, dentro desses assuntos, o aluno ele tem que concentrar a força dele na parte de regra de três, na parte de escalas, né? Escalas é um assunto que todo ano está na prova do Enem. E esse ano vai cair novamente, tá? Porque é um tema dentro da parte de razão, assim, que tem muita aplicabilidade. Porcentagem, assim, é o carro-chefe, né? Certíssimo. Eu posso até dizer, você pode, Fera, até me achar pretencioso, mas você tem de 20 a 30 questões de matemática básica e você tem 15, você tem 12 que envolvam direta ou indiretamente porcentagem. Então é altíssimo o índice. Mas o aluno ele concentra também a parte de funções, em especial função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau foi a única função que se fez presente em todas as provas do Enem. Veja o que eu estou falando, Fera. Todas as provas caíram função do primeiro grau. Então esse ano vai cair novamente. Até assim, provas do Enem que tinha 2, 3 questões numa mesma prova. Função do segundo grau, agora com uma certa frequência vem caindo exponencial e logaritmos. Logaritmos ele tem uma incidência baixa, só caiu 2 vezes, mas cai. O Fera ele não pode ficar desatento nisso. Na parte de álgebra 2, o aluno tem que olhar aquela parte de progressões, progressão aritmética, progressão geométrica. Tá certo que ela não tem uma incidência muito grande, tá? Progressão aritmética e geométrica uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, mas cai. Mas aí o aluno tem que estudar bem análise combinatória, estudar principalmente probabilidade, porque assim, a gente que estuda as provas do Enem, né, não é simplesmente resolver, estuda e passa para você, Fera GG, a prova do Enem, e não teve um exemplar, isso assim, você pode deixar até um dado absurdo, não teve uma prova do Enem que tenha caído menos de 2 questões de probabilidade. Então o aluno ele já entra na prova sabendo que já vai encontrar no mínimo 2 de probabilidade. E é um grande calo. Ah, não, completamente. Porque o aluno ele precisa ter um embasamento, na maioria das vezes, teórico em combinatória antes, para depois aplicar em probabilidade. Estatística, aquela parte de média, mediana, moda, desvio padrão uma vez ou outra, geometria, a parte de geometria
plana, que você chama de geometria euclidiana, o aluno tem que concentrar sua força na parte de triângulos, na parte de semelhança de triângulos e áreas. A área das figuras planas é uma coisa fundamental para o aluno. Geometria espacial, corpos redondos, cilindro, cone, esfera. Naquela parte de cubo, saber volume, tá? Volume de uma caixa d'água, volume de paralelepípedo. São figuras assim com uma certa incidência. Geometria analítica, o aluno pelo menos tem a noção de como vai ser uma equação de uma reta, uma equação de uma circunferência, tal. Enfim, eu falei aqui aquilo que tem uma incidência de quase, não vou dizer 100%. Tem assuntos que são 100%, mas se o aluno ele vai nessa direção desses assuntos, estuda afinco, ele não tem motivo para temer a prova do Enem. Certo. Entendeu? A gente recebeu algumas dúvidas, professor, e a primeira o senhor meio que já respondeu aqui. Certo. Mas vamos repetir claro. de novo só para a gente elencar. Claro, com certeza. Pergunta do aluno. Professor, o conteúdo de matemática básica é muito extenso. A gente acabou de ver. Em que parte devo concentrar meus estudos? Bem, como havia dito para vocês, né, a prova de matemática do Enem é uma prova que maciçamente cai muito matemática básica. Não foge à regra todos os anos. E vai continuar acontecendo. Então, assim, mas dentro de matemática básica, você, fera, em especial fera GGE, tem que concentrar sua força na parte de porcentagem. Eu disse, tudo é importante. Escalas é importantíssimo, tá? Razão, proporção, regra de 3. Agora, porcentagem, você tem que estudar bem. Acréscimos, descontos, certo? Quando você faz várias aplicações, depois de um certo período, quando você lucra, quando você perde, vendo por um produto e repassa por outro produto, qual a porcentagem de lucro, qual a variação percentual. Por exemplo, hoje eu ganho tanto, amanhã meu salário vai ser tanto maior, quantos por cento aumentou? Ele bota uma situação problema. Então, fera, porcentagem e juros não tanto, cai, mas porcentagem, você que está estudando forte essa parte, com certeza vai garantir suas 10 questõezinhas só para começar. Ótimo, muito bom. Vamos lá. Segunda pergunta. Professor, sei que o conteúdo de função sempre cai no Enem, especialmente função do segundo grau. Tenho dificuldade em como se monta as equações de faturamento e lucro e depois fico em dúvida em qual vértice usar. Bem, eu tinha dito que função do primeiro grau era a única função que tinha caído em todas. Essa dúvida, que é uma dúvida que a gente, muito frequente, o aluno chega pra gente nos corredores, na própria sala de aula, professor, eu tenho muita dificuldade. Fera, faturamento é diferente de lucro. Faturamento é o que tu arrecada, é o preço de venda multiplicado pela quantidade. Certo? Você vende por um preço, multiplica pela quantidade que você conseguiu vender, tem seu faturamento. Quando desse faturamento eu tirar o que eu gastei para produzir aquilo, eu tenho meu lucro. Isso eu sei que você sabe. Mas assim, o aluno ele tem essa dificuldade em montar. E ele fica pensando, será que eu vou usar o máximo ou o mínimo? O problema vai mencionar para você. Mas será que eu uso o x do vértice ou o y do vértice? Veja, mais uma vez eu repito para você. Quando se pergunta algo indireto, qual deve ser o preço para se ter faturamento máximo? Quantos descontos eu devo dar para atingir o máximo? Quanto eu devo vender para ter o custo mínimo? Isso é o x do vértice. Quando eu pergunto algo que leva a, é o x. Agora, quando eu pergunto qual o lucro máximo, qual o faturamento máximo, qual o custo mínimo, qual a área máxima, eu pergunto alguma coisa direta, eu pergunto o que é efetivamente é o y do vértice. Então, lembra, o que leva a, seja máximo ou mínimo, x. O que é efetivamente máximo ou mínimo é y. Beleza? Interessante. Então, a outra pergunta que a gente recebeu foi o seguinte. O que faço para ter mais segurança na resolução de problemas de probabilidade? Pronto. Caiu bem. Probabilidade depende muito do estudo de combinatória. Então, se você tem um embasamento teórico, força seu estudo em combinatória, consequentemente, probabilidade vai ficar mais fácil para você. É um assunto que a maioria dos alunos tem dificuldade, mas assim, fera, você praticando, você vendo a diferença de quando usar combinação, permutação e aplicando em probabilidade, eu tenho certeza que você não vai ter muita dificuldade. Então, procure estudar o máximo a análise combinatória para tentar aplicar isso em probabilidade. Fera, probabilidade é um assunto vago. Então, assim, estude, certo? Leia com cuidado e com certeza você vai se dar bem, tá bom?
Massa, interessantíssimo. Professor, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, por estar tirando a dúvida dos alunos. E eu tenho certeza que o fera que prestou atenção aqui, ele vai estar mais preparado, vai estar se dedicando mais aí, concentrando os esforços dele para tirar um 10 em matemática. Eu agradeço a oportunidade, né? Um abraço a todos aí, os professores, ao pessoal aqui da equipe, em especial um abraço apertado ao Fera GGE, que confia na gente e que está aí firme e forte até os últimos momentos, a fim, vai conseguir derrubar a prova do Enem, porque você, Fera GGE, está preparado, tá certo? A gente faz isso com todo carinho para que você seja sucesso sempre, tá certo? Obrigado e até a aprovação. Massa. E galera, lembra, como eu sempre digo nos vídeos, escreve seu comentário aqui embaixo, diz aí o que você achou, beleza? Que a gente tá sempre de olho. Então é isso aí, um abração e até o próximo vídeo da cobertura máxima GGE e Gimbal. Até mais!